O misterioso número π sendo 3,14 está na Bíblia e você nem percebeu. E se você já estudou um pouquinho, você vai perceber que o número π é um número muito interessante. É uma proporção. Se você pega um cilindro, uma esfera, um círculo, e você divide o perímetro pelo diâmetro, isso daí te dá sempre o mesmo número, π. É sempre o mesmo número, tá? O número π, os gregos já tinham trabalhado com ele, lá há muito tempo atrás, terceiro século antes de Cristo, eles consideravam o número π uma fração, 22 dividido por 7, que dá 3,14. Então eles achavam que essa era a proporção. E foi muito interessante porque agora a gente tem o número π, 3,14, lá. E se vocês olharem na internet, tem uma garota que trabalha para a Google, a questão de 3 semanas atrás, ela conseguiu calcular o número π, se não me falha a memória, em 30 milhões, acho que são 3 trilhões de casas depois da vírgula. Porque a gente está tentando achar se o número π termina ou não, né? Até agora não, parece que não termina. Então o número π é um número bem interessante. Olha o que a Bíblia nos ensina. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 7, versos 23 e 26, o texto todo do capítulo 7 diz que Salomão construiu esse templo maravilhoso. Ele construiu um negócio chamado mar de fundição. Era uma meia esfera. E diz assim, olha, fez também, seu verso 23, fez também o mar de fundição redondo, de 10 côvados, mais ou menos 4,5 metros, de uma borda até a outra, e de 5 de altura. E um fio de 30 côvados, 13,5 metros aproximadamente, era a sua medida. Então, literal, diâmetro, 10 côvados, perímetro, 30 côvados. Se você pegar e usar essa informação, lembra que a gente tem o perímetro, o diâmetro, isso daí deveria dar o número π, certo? Se você pegar 30, que é o perímetro, dividido por 10, que é o diâmetro, o valor dá 3, e o número π é 3,14. Então, muitas pessoas falam assim, não, mas a Bíblia não se preocupa com isso. Deus não iria errar o número π na Bíblia, certo? Não faz sentido. Ou então Deus não conhece o número π, não conhece o número e, o número φ e outros números que tem aí que são espetaculares que a gente usa. É que a gente não pegou o texto todo. Vamos pegar o resto. Lá no verso 26 diz assim, a grossura desse tanque era de 4 dedos, e a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava 2.000 batos. Então vamos ver como é que funciona. Por que ele deu esse detalhe dos 4 dedos? Porque o perímetro foi medido do lado de dentro, o diâmetro do lado de fora. Então, para fazer a conta certa, eu tenho que pegar o perímetro, que era de 30, menos o diâmetro, que era de 10, menos 2 vezes 4 dedos que tem de um lado e tem do outro. Só que são os números oficiais que a gente tem com respeito à Bíblia. Faz a continha, 3,14. Uau, ainda bem. Tem até uns pequenos detalhes. Por que você acha que Deus cuida desses detalhes na Bíblia? Sabe, para que as pessoas tenham certeza que o que está ali está correto. Eu sei que você já deve ter lido esse texto de Salomão construir esse negócio, você nunca achou o número π. Eu entendo isso, porque quando eu estudo a Bíblia, geralmente tem calculadora do lado, tem um monte de coisa assim do lado. Eu sei que parece estranho, mas se tem número, é para fazer conta. Por que Deus ia colocar número na Bíblia? Só para a gente olhar e falar, que legal, vai em frente. Lição de casa, por que quando os discípulos estavam pescando, isso depois de Jesus ter ressuscitado, a Bíblia nos informa que Pedro tirou do mar 153 grandes peixes. Porque ele já tinha pescado outra vez e não falou nada. Mas dessa outra vez, a gente tem um número. Vai estudar um pouquinho o número 153 para você ver que é legal. Você está achando que eu vou falar tudo? Não. Não vale, tem que fazer liçãozinha de casa. A Bíblia também trabalha em uma outra área que é muito bonita, que ela faz afirmações históricas verdadeiras. Por exemplo, a Bíblia